Seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira e este é o 5º episódio de leitura comentada do romance O Cortiço, de Aloísio Azevedo. No último episódio, vimos que o casal Bruno e Leocádia se separou, com muita briga, porque a lavadeira havia ido para um matagal, vizinho ao cortiço, com o estudante que mora na casa do Miranda, o Henrique. Leocádia foi seduzida com a promessa de ganhar um coelho. Ela acaba indo morar fora do cortiço, ajudada por Rita Baiana. Jerônimo está num processo de tornar-se brasileiro, bebe café e cachaça, já não quer as comidas portuguesas e no violão só toca músicas brasileiras. Também anda descuidado no trabalho e mais interessado em festas. O interesse de Jerônimo por Rita Baiana fica evidente não somente para Piedade. Parei a leitura no capítulo 9, na parte em que Firmo, o namorado da Rita, também percebe o que está acontecendo e passa a lançar olhares mal encarados para o português. Vamos à leitura? O Capadócio ia dormir todas as noites com a Rita, mas não morava na estalagem. Tinha o seu cômodo na oficina em que trabalhava. Só pelos domingos é que ficavam juntos durante o dia e então não relaxavam o seu jantar de pândega. Uma vez em que ele gazeara o serviço, o que não era raro, foi vê-la fora das horas do costume e encontrou-a a conversar junto à tina com o português. Passou sem dizer palavra e recolheu-se ao número 9, onde ela foi logo ter de carreira. Firmo não lhe disse nada a respeito das suas apreensões, mas também não escondeu seu mau humor. Esteve impertinente e rezingueiro toda a tarde. Jantou de cara amarrada e durante o parati, depois do café, só falou em rolos, em dar cabeçadas e navalhadas, pintando-se terrível, recordando façanhas de capoeiragem, nas quais sangrara tais e tais tipos de fama, não contando 2 galegos que mandara pras minhocas, porque isso para ele não era gente. Com um par de cocadas boas, ficavam de pés unidos para sempre. Rita percebeu os ciúmes do amigo e fez que não dera por coisa alguma. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, quando ele saía da casa dela, encontrou-se com o português, que ia para o trabalho, e o olhar que os dois trocaram entre si era já um cartel de desafio. Entretanto, cada qual seguiu em silêncio para o seu lado. Rita deliberou prevenir Jerônimo de que se acautelasse. Conhecia bem o amante e sabia de quanto ele era capaz sob a influência dos ciúmes. Mas na ocasião em que o cavouqueiro desceu para almoçar, um novo escândalo acabava de explodir, agora no número 12, entre a velha Marciana e sua filha Florinda. Marciana andava já desconfiada com a pequena, porque o fluxo mensal desta se desregrara havia 3 meses, quando nesse dia, não tendo as duas acabado ainda o almoço, Florinda se levantou da mesa e foi de carreira para o quarto. A velha seguiu-a. A rapariga fora vomitar ao bacio. — Que é isto? — perguntou-lhe a mãe, apalpando-a toda com um olhar inquiridor. — Não sei, mamãe. — Que sentes tu? — Nada. — Nada e estás lançando, hein? — Não sinto nada, não, senhora. A mulata velha aproximou-se, desatou-lhe violentamente o vestido, levantou-lhe as saias e examinou-lhe todo o corpo, tateando-lhe o ventre, já zangada. Sem obter nenhum resultado das suas diligências, correu a chamar a bruxa, que era mais que entendida no assunto. A cabocla, sem se alterar, largou o serviço, enxugou os braços no avental e foi ao número 12. Tateou de novo a mulatinha. Fez-lhe várias perguntas e mais a mãe e depois disse friamente: está de barriga. E afastou-se sem um gesto de surpresa nem de censura.
Marciana, trêmula de raiva, fechou a porta da casa, guardou a chave no seio e, furiosa, caiu aos murros em cima da filha. Esta, embalde, tentando escapar-lhe, berrava como uma louca. Abandonaram-se logo todas as tinas do pátio e algumas das mesas do frege, e o populacho, curioso e alvoroçado, precipitou-se para o número 12, batendo na porta e ameaçando entrar pela janela. Lá dentro, a velha, escarranchada sobre a rapariga que se debatia no chão, perguntava-lhe, gritando e repetindo: "Quem foi? Quem foi?" E de cada vez desfechava-lhe um sopapo pelas ventas. "Quem foi?" A pequena berrava, mas não respondia. "Ah, não queres dizer por bem? Ora, espera." E a velha ergueu-se para apanhar a vassoura no canto da sala. Florinda, vendo iminente o cacete, levantou-se de um pulo, ganhou a janela e caiu de um salto lá fora, entre o povo amotinado, coisa de uns 9 palmos de altura. As lavadeiras a apanharam, cuidando em defendê-la da mãe, que surgiu logo à porta, ameaçando para o grupo, terrível e armada de pau. Todos procuraram chamá-la à razão. "Então o que é isso, tia Marciana? Então o que é isso?" "Que é isto? É que essa assanhada está de barriga. Está aí o que é." Para tanto não lhe faltou jeito, nem foi preciso que a gente andasse atrás dela se matando, como sucede sempre que há um pouco mais de serviço e é necessário puxar pelo corpo. "Ora, está aí o que é." "Bem," disse a Augusta, "mas não lhe bata agora, coitada. Assim você lhe dá cabo da pele." "Não, eu quero saber quem lhe encheu o bandulho. E ela há de dizer quem foi ou quebro-lhe os ossos." "Então, Florinda, diz logo quem foi, é melhor," aconselhou a das dores. Fez-se em torno da rapariga um silêncio ávido, cheio de curiosidade. "Estão vendo?" exclamou a mãe. "Não responde este diabo, mas esperem que eu lhes mostro se ela fala ou não." E as lavadeiras tiveram de agarrar-lhe os braços e tirar-lhe o cacete, porque a velha queria crescer de novo para a filha. Ao redor desta, a curiosidade assanhava-se cada vez mais. Estalavam todos por saber quem a tinha emprenhado. "Quem foi? Quem foi?" Essa frase apertava num torniquete. Afinal, não houve outro remédio. "Foi seu Domingos," disse ela, chorando e cobrindo o rosto com a fralda do vestido, rasgado na luta. "O Domingos, o caixeiro da venda." "Ah, foi aquele cara de nabo?" gritou Marciana. "Vem cá." E, agarrando a filha pela mão, arrastou-a até a venda. Os circunstantes acompanharam-na ruidosamente de carreira. A taverna, como a casa de pasto, fervia de concorrência. Ao balcão daquela, o Domingos e o Manuel aviavam os fregueses numa roda viva. Havia muitos negros e negras. O barulho era enorme. A Leonor lá estava, sempre aos pulos, mexendo com um, mexendo com outro, mostrando a dupla fila de dentes brancos e grandes, e levando apalpões rudes de mãos de couro nas suas magras e escorridas nádegas de negrinha virgem. 3 marujos ingleses bebiam gengibirra, cantando ébrios na sua língua e mascando tabaco. Marciana, na frente do grande grupo e sem largar o braço da filha, que a seguia como um animal puxado pela coleira, ao chegar à porta lateral da venda, berrou: "Ó, seu João Romão!" "Que temos lá?" perguntou de dentro o vendeiro, atrapalhado de serviço. Bertoleza, com uma grande colher de zinco gotejante de gordura, apareceu à porta, muito encebada e suja de tisna, e ao ver tanta gente reunida, gritou para seu homem: "Corre aqui, seu João, que não sei o que houve." Ele veio, afinal. Que diabo era aquilo? "Venho entregar-lhe essa perdida. Seu caixeiro a cobriu, deve tomar conta dela." João Romão ficou perplexo. "Hein? Que é lá isso?" "Foi o Domingos," disseram muitas vozes. "O seu Domingos." O caixeiro respondeu: "Senhor?" com uma voz de delinquente. "Chegue cá." E o criminoso apresentou-se, lívido de morte. "O que fez você com essa pequena?" "Não fiz nada, não, senhor." "Foi ele, sim," desmentiu a Florinda. O caixeiro desviou os olhos para não a encarar. Um dia de manhãzinha, às 4 horas, no capinzal, debaixo das mangueiras. O mulherio em massa recebeu estas palavras com um coro de gargalhadas. "Então o senhor anda-me aqui a fazer conquistas, hein?" disse o patrão, meneando a cabeça.
Muito bem, pois agora é tomar conta da fazenda e como não gosto de caixeiros amigados, pode procurar arranjo noutra parte. Domingos não respondeu patavina, abaixou o rosto e retirou-se lentamente. O grupo das lavadeiras e dos curiosos derramou-se então pela venda, pelo portão da estalagem, pelo frege, por todos os lados, repartindo-se em pequenos magotes que discutiam o fato. Principiaram os comentários, os juízos pró e contra o caixeiro, fizeram-se profecias. Entretanto, Marciana, sem largar a filha, invadira a casa de João Romão e perseguia o Domingos, que preparava já a sua trouxa. Então, perguntou-lhe, que tenciona fazer? Ele não deu resposta. Vamos, fale, desembuche. Ora, lixe-se, resmungou o caixeiro, agora muito vermelho de cólera. Lixe-se não, mais devagar com o andor, você há de casar, ela é menor. Domingos soltou uma palavrada que enfureceu a velha. Ah, sim, bradou esta, pois veremos. E despejou da venda, gritando para todos. Sabe, o cara de nabo diz que não casa. Essa frase produziu o efeito de um grito de guerra entre as lavadeiras, que se reuniram de novo, agitadas por uma grande indignação. Como? Não casa? Era só o que faltava. Tinha graça. Então mais ninguém pode contar com a honra de sua filha? Se não queria casar, para que fez mal? Quem não pode com o tempo não inventa modas. Ou ele casa ou sai daqui com os ossos em sopa. Quem não quer ser lobo, que não lhe vista a pele. A mais empenhada naquela reparação era a machona, e a mais indignada com o fato era a dona Isabel, a primeira a correr à frente da venda, disposta a segurar o culpado se este tentasse fugir. Com o seu exemplo, não tardou que em cada porta, onde era possível uma escapulida, se postassem as outras de sentinela, formando grupos de 3 e 4, e no meio de crescente algazarra ouviam-se pragas ferozes e ameaças. Das dores, toma cuidado que o patife não espirre por aí. Ó, seu João Romão, se o homem não casa, mande-no pra cá, temos ainda algumas pequenas que lhe convém. Mas onde está esse ordinário? Saia, o canalha! Está fazendo a trouxa, quer escapar, não deixe sair, chame a polícia. Onde está o Alexandre? E ninguém mais se entendia. À vista daquela agitação, o vendeiro foi ter com o Domingos. Não saia agora, ordenou-lhe. Deixe-se ficar por enquanto, logo mais lhe direi o que deve fazer. E chegando a uma das portas que davam para a estalagem, gritou. Vá de rumor, não quero isso aqui, é safar. Pois então o homem que case, responderam. Ou dê-nos para cá o patife. Fugir é que não. Não foge, não deixa fugir. Ninguém se arrede. E como a Marciana lhe lançasse uma injúria mais forte, ameaçando-o com o punho fechado, o taverneiro jurou que se ela insistisse com desaforos, a mandaria jogar lá fora, junto com a filha, por um urbano. Vamos, volte cada uma para sua obrigação, que eu não posso perder tempo. Ponha-nos então para cá o homem, exigiu a mulata velha. Venha o homem, acompanhou o coro. É preciso dar-lhe uma lição. O rapaz casa, disse o vendeiro com ar sisudo. Já lhe falei, está perfeitamente disposto. E se não casar, a pequena terá o seu dote. Vão descansados, respondo por ele ou pelo dinheiro. Estas palavras apaziguaram os ânimos. O grupo das lavadeiras afrouxou. João Romão recolheu-se. Chamou de parte o Domingos e disse-lhe que não arredasse pé de casa antes de noite fechada. No mais, acrescentou, pode tratar de vida nova. Nada o prende aqui, estamos quites. Como se o senhor ainda não me fez as contas? Contas? Que contas? O seu saldo não chega para pagar o dote da rapariga? Então eu tenho de pagar um dote? Ou casar. Ah, meu amigo, este negócio de 3 vinténs é assim, custa dinheiro. Agora, se você quiser, vá queixar-se à polícia, está no seu direito. Eu me explicarei em juízo. Com o quê? Não recebo nada? E não principie com muita coisa que lhe fecho a porta e deixo ficar as turras lá fora com esses danados. Você bem viu como estão todos a seu respeito. E se há pouco não lhe arrancaram os fígados, agradeça a mim. Foi preciso prometer dinheiro e tenho de cair com ele de certo.
mas não é justo, nem eu admito, que saia da minha algibeira porque não estou disposto a pagar os caprichos de ninguém e muito menos os meus caixeiros. Mas, basta, se quiser por muito favor ficar aqui até a noite, há de ficar calado, ao contrário, rua, e afastou-se. Marciana resolveu não ir ao subdelegado sem saber que providências tomaria o vendeiro. Esperaria até o dia seguinte para ver só. O que nesse ela fez foi dar uma boa lavagem na casa e arrumá-la muitas vezes, como costumava, sempre que tinha lá suas zangas. O escândalo não deixou de ser durante o dia discutido um só instante. Não se falava noutra coisa, tanto que quando já à noite Augusta e Alexandre receberam uma visita da comadre, a Leone, era ainda esse o principal assunto das conversas. Leone, com suas roupas exageradas e barulhentas de cocote à francesa, levantava rumor quando lá ia e punha expressões de assombro em todas as caras. O seu vestido de seda cor de aço, enfeitado de encarnado sangue de boi, curto, petulante, mostrando uns sapatinhos à moda com um salto de 4 dedos de altura, as suas luvas de 20 botões que lhe chegavam até os sovacos, a sua sombrinha vermelha sumida numa nuvem de rendas cor-de-rosa e com grande cabo cheio de arabescos extravagantes, o seu pantafaçudo chapéu de imensas abas, forradas de veludo escarlate, com um pássaro inteiro grudado à copa, as suas joias caprichosas, cintilantes de pedras finas, os seus lábios pintados de carmim, suas pálpebras tingidas de violeta, o seu cabelo artificialmente louro. Tudo isto contrastava tanto com as vestimentas, os costumes e as maneiras daquela pobre gente que de todos os lados surgiam olhos curiosos a espreitá-la pela porta da casinha de Alexandre. Augusta, ao ver a sua pequena, a Juju, como vinha tão embonecada e catita, ficou com os dela arrasados de água. Leone trazia sempre muito bem calçada e vestida a afilhada, levando o capricho ao ponto de lhe mandar talhar a roupa da mesma fazenda com que fazia as suas e pela mesma costureira. Arranjava-lhe chapéus escandalosos, como os dela, e dava-lhe joias. Mas naquele dia, a grande novidade que Juju apresentava era estar de cabelos louros, quando os tinha castanhos por natureza. Foi caso para uma revolução na estalagem. A notícia correu logo de número a número e muitos moradores se abalaram do cômodo para ver a filhita da Augusta com cabelos de francesa. Tal sucesso pôs Leone radiante de alegria. Aquela afilhada era o seu luxo, a sua originalidade, a coisa boa da sua vida de cansaços depravados. Era o que aos seus próprios olhos a resgatava das abjeções do ofício. Prostituta de casa aberta, prezava, todavia, com admiração e respeito a honestidade vulgar da comadre. Sentia-se honrada com a sua estima, cobria-a de obséquios de toda a espécie. Nos instantes que estava ali, entre aqueles seus amigos simplórios, que a matariam de ridículo em qualquer outro lugar, nem ela parecia a mesma, pois até os olhos lhe mudavam de expressão. E não queria preferências, assentava-se no primeiro banco, bebia água pela caneca de folha, tomava ao colo o pequenito da comadre e às vezes descalçava os sapatos para enfiar os chinelos velhos que encontrasse debaixo da cama. Não obstante, o acatamento que lhe votavam Alexandre e a mulher não tinha limites. Pareciam capazes dos maiores sacrifícios por ela. Adoravam-na, achavam-na boa de coração como um anjo e muito linda nas suas roupas de espavento, com o seu rostinho redondo, malicioso e petulante, onde reluziam dentes mais alvos que um marfim. Juju, com um embrulho de balas em cada mão, era carregada de casa em casa, passando de braço a braço e levada de boca em boca, como um ídolo milagroso que todos queriam beijar. E os elogios não cessavam. Rica pequena, é um enlevo olhar a gente pro demoninho. É mesmo uma lindeza de criança, uma criaturinha dos anjos, uma boneca francesa, uma menina Jesus. O pai acompanhava comovido, mas solene sempre, parando a todo momento, como em procissão, à espera que cada qual desafogasse por sua vez o entusiasmo pela criança.
Silenciosamente risonho, com os olhos úmidos, patenteada em todo o seu carão mulato, de bigode que parecia postiço, um ar condolente e estúpido, de um profundo reconhecimento por aquela formosura, que Deus lhe dera à filha, enviando-lhe dos céus o ideal das madrinhas. E enquanto Juju percorria a estalagem, conduzida em triunfo, Leone, na casa da comadre, cercada por uma roda de lavadeiras e crianças, discreteava sobre assuntos sérios, falando compassadamente, cheia de inflexões de pessoa prática e ajuizada, condenando maus atos e desvarios, aplaudindo a moral e a virtude. E aquelas mulheres, aliás tão alegres e vivazes, não se animavam defronte dela a rir nem levantar a voz, e conversavam a medo cochichando, a tapar a boca com a mão, tolhidas de respeito pela cocote, que as dominava na sua sobranceira de mulher loura, vestida de seda e coberta de brilhantes. A das dores sentiu-se orgulhosa, quando Leone lhe pousou no ombro a mãozinha enluvada e recendente, para lhe perguntar pelo seu homem. E não se fartavam de olhar para ela, de admirá-la. Chegavam a examinar-lhe a roupa, revistar-lhe as saias, apalpar-lhe as meias, levantando-lhe o vestido com exclamações de assombro à vista de tanto luxo de rendas e bordados. A visita sorria, por sua vez comovida. Piedade declarou que a roupa branca da madama era rica nem como a da Nossa Senhora da Penha. E Neném, no seu entusiasmo, disse que a invejava do fundo do coração, ao que a mãe lhe observou que não fosse besta. O albino contemplava em êxtase, de mão no queixo, cotovelo no ar. A Rita Baiana levara-lhe um ramalhete de rosas. Esta não se iludia com a posição da loureira, mas dava-lhe apreço, talvez por isso mesmo, e em parte porque a achava deveras bonita. Ora, era preciso ser bem esperta e valer muito para arrancar assim da pele dos homens ricos aquela porção de joias e todo aquele luxo de roupa por dentro e por fora. Não sei, filha, pregava depois a mulata no pátio a uma companheira. Seja assim ou assado, a verdade é que ela passa muito bem de boca e nada lhe falta. Sua boa casa, seu bom carro para passear à tarde, teatro toda a noite, bailes quando quer e aos domingos, corridas, regatas, pagodes fora da cidade e dinheirama grossa para gastar à farta. Enfim, só o que afianço é que essa não está sujeita, como a Leocádia e outras, a pontapés e cachações de um bruto do marido. É dona das suas ações, livre como um lindo amor, senhora do seu corpinho, que ela só entrega a quem muito bem lhe der na veneta. E Pombinha? Perguntou a visita. Não me apareceu ainda. Ah, esclareceu Augusta, não está aí, foi à sociedade de dança com a mãe. E como a outra mostrasse na cara não ter compreendido, explicou que a filha de Dona Isabel ia todas as terças, quintas e sábados, mediante R$2.000 por noite, servir de dama numa sociedade em que os caixeiros do comércio aprendiam a dançar. Foi lá que ela conheceu Costa, acrescentou. Que Costa? O noivo? Então a Pombinha já não foi pedida? Ah, sei. E a Cocote perguntou depois, abafando a voz. E aquilo, já veio afinal? Qual? Não é por falta de boa vontade da parte delas, coitadas. Agora mesmo a velha fez uma nova promessa à Nossa Senhora da Anunciação, mas não há meio. Daí a pouco, Augusta apresentou-lhe uma xícara de café, que Leone recusou por não poder beber. Estava em uso de remédios. Não disse, porém, quais eram estes, nem para que moléstia os tomava. Prefiro um copo de cerveja, declarou ela. E, sem dar tempo a que se opusessem, tirou da carteira uma nota de R$10.000 que deu a Agostinho para ir buscar 3 garrafas de Carlsberg. À vista dos copos, liberalmente cheios, formou-se um silêncio enternecido. A Cocote distribuiu-os por sua própria mão aos circunstantes, reservando um para si. Não chegavam. Quis mandar buscar mais. Não lhe permitiram, objetando que 2 e 3 pessoas podiam beber juntas. Para que gastar tanto? Que alma grande! O troco ficou esquecido de propósito sobre a cômoda, entre uma infinita quinquilharia de coisas velhas e bem tratadas. Quando você, comadre, agora me aparece por lá? Quis saber Leone. Pra semana, sem falta, levo-lhe toda a roupa. Agora, se a comadre tem precisão de alguma, pode se aprontar com mais pressa. Então, é bom mandar-me toalhas e lençóis, camisas de dormir, é verdade. Também tenho poucas. Depois da manhã está tudo lá.
E a noite ia se passando. Deram 10 horas. Leone, impaciente já pelo rapaz que ficara de ir buscá-la, mandou ver se ele por acaso estaria no portão à espera. É aquele mesmo que veio da outra vez com a comadre? Não, é um mais alto, de cartola branca. Correu muita gente até a rua. O rapaz não tinha chegado ainda. Leone ficou contrariada. Imprestável, resmungou. Faz-me ir sozinha por aí ou incomodar alguém que me acompanhe. Por que a comadre não dorme aqui? Lembrou Augusta. Se quiser, arranja-se tudo. Não passará bem como em sua casa, mas uma noite corre depressa. Não era possível. Precisava estar em casa essa noite. No dia seguinte, pela manhã, iriam procurá-la muito cedo. Nisto chegou Pombinha com Dona Isabel. Disseram-lhes logo à entrada que Leone estava em casa do Alexandre e a menina deixou a mãe um instante no número 15 e seguiu sozinha para ali, radiante de alegria. Gostavam-se muito uma da outra. A Cocote recebeu-a com exclamações de agrado e beijou-a nos dentes e nos olhos repetidas vezes. Então, minha flor, como está essa lindeza? Perguntou-lhe mirando-a toda. Saudades suas, respondeu a moça, rindo bonito na sua boca ainda pura. E uma conversa amiga, cheia de interesse para ambas, estabeleceu-se, isolando-as de todas as outras. Leone entregou a Pombinha uma medalha de prata que lhe trouxera, uma teteia que valia só pela esquisitice, representando uma fatia de queijo com um camundongo em cima. Correu logo de mão em mão, levantando espantos e gargalhadas. Por um pouco que não me apanhas, continuou a Cocote na sua conversa com a menina. Se a pessoa que me vem buscar tivesse chegado já, eu estaria longe. E mudando de tom, a acarinhar-lhe os cabelos, por que não me apareces? Não tens que recear, minha casa é muito sossegada. Já lá têm ido famílias. Nunca vou à cidade, é raro, suspirou Pombinha. Vai amanhã com tua mãe, jantam as duas comigo. Se mamãe deixar, olha, ela aí vem, peça. Dona Isabel prometeu ir. Não no dia seguinte, mas no outro imediato, que era domingo, e a palestra durou animada até que chegou daí a um quarto de hora o rapaz por quem esperava Leone. Era um moço de 20 e poucos anos, sem emprego e sem fortuna, mas vestido com esmero e muito bem apessoado. A Cocote, logo que o viu aproximar-se, disse baixinho à menina: Não é preciso que ele saiba que vais lá domingo, ouviste? Juju dormia, resolveram não acordá-la, iria no dia seguinte. Na ocasião em que Leone partia pelo braço do amante, acompanhada até o portão por um séquito de lavadeiras, a Rita, no pátio, beliscou a coxa de Jerônimo e soprou-lhe a meia voz. Não lhe caia o queixo. O cavoqueiro teve um desdenhoso sacudir d'ombros. Aquela pra cá nem pintada. E, para deixar bem patente as suas preferências, virou o pé do lado e bateu com o tamanco na canela da mulata. Olha o bruto, queixou-se esta, levando a mão ao lugar da pancada. Sempre há de mostrar que é galego. Capítulo 10. No outro dia, a casa do Miranda estava em preparos de festa. Lia-se no Jornal do Comércio que Sua Excelência fora agraciado pelo governo português com o título de Barão do Freixal, e como seus amigos se achassem prevenidos, para ir cumprimentá-lo no domingo, o negociante dispunha-se a recebê-los condignamente. Do cortiço, onde essa novidade causou sensação, via-se nas janelas do sobrado, abertas de par em par, surgir de vez em quando Leonor ou Isaura a sacudirem tapetes e capachos, batendo-lhes em cima com um pau, os olhos fechados, a cabeça torcida para dentro por causa da poeira que a cada pancada se levantava como fumaça de um tiro de peça. Chamaram-se novos criados para aqueles dias. No salão da frente, pretos lavavam o soalho e na cozinha havia rebuliço. Dona Estela, de penteador de cambraia enfeitado de laços cor-de-rosa, era lobrigada de relance, ora de um lado, ora de outro, a dar as suas ordens, abanando-se com um grande leque, ou aparecia no patamar da escada do fundo, preocupada em soerguer as saias contra as águas sujas da lavagem, que escorriam para o quintal. Zulmira também ia e vinha, com a sua palidez fria e úmida de menina sem sangue.
Henrique, de paletó branco, ajudava o Botelho nos arranjos da casa e, de instante a instante, chegava à janela para namoriscar Pombinha, que fingia não dar por isso, toda embebida na sua costura à porta do número 15, numa cadeira de vime, uma perna dobrada sobre a outra, mostrando a meia de seda azul e um sapatinho preto de entrada baixa. Só de longo em longo espaço ela desviava os olhos do serviço e erguia-os para o sobrado. Entretanto, a figura gorda e encanecida do novo barão, sobrecasacado, com o chapéu alto derreado para trás na cabeça e sem largar o guarda-chuva, entrava da rua e atravessava a sala de jantar. Seguia até a despensa, diligente, esbaforido, indagando se já tinha vindo isso e mais aquilo. Provando dos vinhos que chegavam em garrafões, examinando tudo, voltando-se para a direita e para a esquerda, dando ordens, ralhando, exigindo atividade, e depois tornava a sair, sempre apressado, e metia-se no carro que o esperava à porta da rua. Toca, toca! Vamos ver se o fogueteiro aprontou os fogos. E viam-se chegar, quase sem intermitência, homens carregados de gigos de campanha, caixas de porto e bordôs, barricas de cerveja, cestos e cestos de mantimentos, latas e latas de conserva, e outros traziam perus e leitões, canastras de ovos, quartos de carneiro e de porco. E as janelas do sobrado iam se enchendo de compoteiras de doce ainda quente, saído do fogo, e travessões de barro e de ferro com grandes peças de carne em vinha-dalhos, prontos para entrar no forno. À porta da cozinha penduraram pelo pescoço um cabrito esfolado, que tinha as pernas abertas, lembrando sinistramente uma criança a quem enforcassem depois de tirar-lhe a pele. Todavia, cá embaixo, um caso palpitante agitava a estalagem. Domingos, o sedutor da Florinda, desaparecera durante a noite e um novo caixeiro o substituía ao balcão. O vendeiro retorquia atravessado a quem lhe perguntava pelo evadido. Sei cá, creio que não podia trazê-lo pendurado no pescoço. Mas você disse que respondia por ele, repontou Marciana, que parecia ter envelhecido 10 anos naquelas últimas 24 horas. De acordo, mas o tratante cegou-me. Que havemos de fazer? É ter paciência. Pois então ande com o dote. Que dote? Você está bêbada? Bêbada, hein? Ah, corja! Tão bom é um como o outro, mas eu lhe hei de mostrar. Ora, não me amole. E João Romão virou-lhe as costas para falar à Bertoleza que se chegara. Deixa estar, malvado, que Deus é quem há de punir por mim e por minha filha, exclamou a desgraçada. Mas o vendeiro afastou-se, indiferente às frases que uma ou outra lavadeira imprecava contra ele. Elas, porém, já se não mostravam tão indignas como na véspera. Uma só noite rolada por cima do escândalo bastava para tirar o mérito de novidade. Marciana foi com a pequena à procura do subdelegado e voltou aborrecida, porque lhe disseram que nada se poderia fazer enquanto não aparecesse o delinquente. Mãe e filha passaram todo esse sábado na rua numa roda viva da secretaria e das estações de polícia para o escritório de advogados, que um por um lhes perguntavam de quanto dispunham para gastar com o processo, despachando-as sem mais considerações, logo que se inteiravam da escassez de recursos de ambas as partes. Quando as duas, prostradas de cansaço, embrasadas de calor, tornaram à tarde para a estalagem, na hora em que os homens do mercado que ali moravam recolhiam-se já com os balaios vazios ou com o resto da fruta que não conseguiram vender na cidade, Marciana vinha tão furiosa que, sem dar palavra à filha e com os braços moídos de esbordoá-la, abriu toda a casa e correu a buscar água para baldear o chão. Estava possessa. Vê a vassoura, anda, lava, lava que está isto uma porcaria, parece que nunca se limpa o diabo dessa casa, é deixá-la fechada 1 hora e morre-se de fedor. Apre, isso faz peste. E notando que a pequena chorava, agora deixe para chorar, hein? Mas na ocasião do relaxamento havias de estar bem disposta. A filha soluçou. Cala-te, coisa ruim, não ouviste? Florinda soluçou mais forte. Ah, chora sem motivo? Espera que te faço chorar com razão. E precipitou-se sobre ela com uma acha de lenha, mas a mulatinha deu um salto, pichou pela porta e atravessou de uma só carreira o pátio da estalagem, fugindo em desfilada pela rua. Ninguém teve tempo de apanhá-la e um clamor de galinheiro assustado levantou-se entre as lavadeiras.
Marciana foi até o portão como uma doida e, compreendendo que a filha a abandonava, desatou por sua vez a soluçar, de braços abertos, olhando para o espaço. As lágrimas saltavam-lhe pelas rugas da cara e logo, sem transição, disparou da cólera, que a convulsionava desde a manhã da véspera, para cair numa dor humilde, enternecida, de mãe que perdeu o filho. Para onde iria ela, meu pai do céu? Pois você desde ontem que bate na rapariga, disse-lhe a Rita. Fugiu-lhe, é bem feito. Que diabo, ela é de carne, não é de ferro. Minha filha, é bem feito, agora chore na cama que é lugar quente. Minha filha, minha filha, minha filha. Ninguém quis tomar o partido da infeliz, à exceção da cabocla velha, que foi colocar-lhe perto dela, fitando-a imóvel com o seu desvairado olhar de bruxa feiticeira. Marciana arrancou-se da abstração plangente em que caíra para arvorar-se terrível defronte da venda, apostrofando com a mão no ar e a carapinha desgrenhada. Este galego é que teve a culpa de tudo. Maldito sejas tu, ladrão. Se não me deres conta de minha filha, malvado, pego-te fogo na casa. A bruxa sorriu sinistramente ao ouvir essas últimas palavras. O vendeiro chegou à porta e ordenou em tom seco a Marciana que despejasse o número 12. É andar, não quero essa berraria aqui. Bico ou chamo um urbano, dou-lhe uma noite, amanhã pela manhã, rua. Ele esse dia estava intolerante com tudo e com todos. Por mais uma vez mandara a Bertoleza, a coisa mais imunda, apenas porque essa lhe fizera algumas perguntas concernentes ao serviço. Nunca o tinha visto assim, tão fora de si, tão cheio de repelões. Nem parecia aquele mesmo homem inalterável, sempre calmo e metódico. E ninguém seria capaz de acreditar que a causa de tudo isso era o fato de ter sido o Miranda agraciado com o título de barão. Sim, senhor, aquele taverneiro, na aparência tão humilde e tão miserável, aquele sovina que nunca saíra dos seus tamancos e da sua camisa de riscadinho de Angola, aquele animal que se alimentava pior que os cães para pôr de parte tudo que ganhava ou extorquia, aquele que era atrofiado pela cobiça e que parecia ter abdicado dos seus privilégios e sentimentos de homem, aquele desgraçado que nunca, jamais amara senão o dinheiro, invejava agora o Miranda. Invejava-o deveras, com dobrada amargura, do que sofrera o marido de Dona Estela, quando, por sua vez, o invejara a ele. Acompanhara-o desde que o Miranda viera habitar o sobrado com a família. Vira-o nas felizes ocasiões da vida, cheio de importância, cercado de amigos e rodeado de aduladores. Vira-o dar festas e receber em sua casa as figuras mais salientes da praça e da política. Vira-o luzir como um grosso peão de ouro, girando por entre damas da melhor e mais fina sociedade fluminense. Vira-o meter-se em altas especulações comerciais e sair-se bem. Vira seu nome figurar em várias corporações de gente escolhida e em subscrições, assinando belas quantias. Vira-o fazer parte de festas de caridade e festas de regozijo nacional. Vira-o elogiado pela imprensa e aclamado como um homem de vistas largas e grande talento financeiro. Vira-o, enfim, em todas as suas prosperidades e nunca lhe tivera inveja. Mas agora... Estranho deslumbramento, quando o vendeiro leu no Jornal do Comércio que o vizinho estava barão, sentiu tamanho calafrio em todo o corpo que a vista por um instante se lhe apagou dos olhos. Barão. E durante todo o santo dia não pensou noutra coisa, barão. Com essa é que ele não contava, e defronte da sua preocupação, tudo se convertia em comendas e crachás. Até os modestos 2 vinténs de manteiga que media sobre um pedaço de papel de embrulho para dar ao freguês, transformava-se de simples mancha amarela em opulenta insígnia de ouro cravejada de brilhantes. À noite, quando se estirou na cama ao lado da Bertoleza para dormir, não pôde conciliar o sono. Por toda a miséria daquele quarto sórdido, pelas paredes imundas, pelo chão enlameado de poeira e sebo, nos tetos funebremente velados pelas teias de aranha, estrelavam pontos luminosos que se iam transformando em grã-cruzes, em hábitos e veneiras de toda a ordem e espécie.
E em volta do seu espírito, pela primeira vez alucinado, um turbilhão de grandezas que ele mal conhecia e mal podia imaginar, perpassou vertiginosamente em ondas de seda e rendas, velado e pérolas, colos e braços de mulheres seminuas, num fremir de risos e espumar aljofrado de vinhos cor-de-ouro. E nuvens de caudas de vestidos e abas de casaca lá iam, rodando deliciosamente ao som de langorosas valsas e à luz de candelabros de 1000 velas de todas as cores. E carruagens desfilavam reluzentes, com uma coroa portinhola, o cocheiro teso de libré, sopeando parelhas de cavalos grandes. E intermináveis mesas estendiam-se, serpenteando a perder de vista, acumuladas de iguarias, numa encantadora confusão de flores, luzes, baixelas e cristais, cercadas de um e de outro lado por luxuoso renque de convivas, de taça em punho, brindando o anfitrião. E, porque nada disso o vendeiro conhecia de perto, mas apenas pelo ruído namorador e fato, ficava deslumbrado com o seu próprio sonho. Tudo aquilo que agora lhe deparava o delírio, até aí só lhe passara pelos olhos ou lhe chegara aos ouvidos como eco e reflexo de um mundo inatingível e longínquo, um mundo habitado por seres superiores, um paraíso de gozos excelentes e delicados que os seus grosseiros sentidos repeliam. Um conjunto harmonioso e discreto de sons e cores mal definidas e vaporosas, um quadro de manchas pálidas, sussurrantes, sem firmezas de tintas nem contornos, em que se não determinava o que era pétala de rosa ou asa de borboleta, murmúrio de brisa ou ciciar de beijos. Não obstante, ao lado dele a crioula roncava, de papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance, lentamente acentuando-se. E as dúbias sombras tomavam forma, e as vozes duvidosas e confusas transformavam-se em falas distintas, e as linhas desenhavam-se nítidas, e tudo se ia esclarecendo e tudo se aclarava num reviver de natureza ao raiar do sol. Os tênues murmúrios suspirosos desdobravam-se em orquestra de baile, onde se distinguiam instrumentos, e os surdos rumores indefinidos eram já animadas conversas, em que damas e cavalheiros discutiam política, artes, literatura e ciência. E uma vida inteira, completa, real, descortinou-se amplamente defronte dos seus olhos fascinados. Uma vida fidalga, de muito luxo, de muito dinheiro, uma vida de palácio, entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos, onde ele se via cercado de titulares milionários e homens de farda bordada, a quem tratava por tu, de igual para igual, pondo-lhes a mão no ombro. E ali ele não era, nunca fora, o dono de um cortiço, de tamancos e em mangas de camisa. Ali era o senhor barão, o barão do ouro, o barão das grandezas, o barão dos milhões. Vendeiro, qual? Era o famoso, o enorme capitalista, o proprietário sem igual. O incomparável banqueiro, em cujos capitais se equilibrava a terra, como um imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro. E viu-se logo montado a cavaleira sobre o mundo, pretendendo abarcá-lo com as suas pernas curtas, na cabeça uma coroa de rei e na mão um cetro. E logo, de todos os cantos do quarto, começaram a jorrar cascatas de libras esterlinas, e a seus pés principiou a formar-se um formigueiro de pigmeus em grande movimento comercial. E navios descarregavam pilhas e pilhas de fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome, e telegramas faiscavam eletricamente em volta da sua cabeça, e paquetes de todas as nacionalidades giravam vertiginosamente em torno do seu corpo de colosso, arfando e apitando sem trégua, e rápidos comboios a vapor atravessavam-no todo de um lado a outro, como se o cosessem com uma cadeia de vagões. Mas, de repente, tudo desapareceu com a seguinte frase: "Acorda, seu João, para ir à praia, são horas."
Bertoleza chamava-o aquele domingo, como todas as manhãs, para ir buscar o peixe que ela tinha de preparar para os seus fregueses. João Romão, com medo de ser iludido, não confiava nunca aos empregados a menor compra em dinheiro. Nesse dia, porém, não se achou com ânimo de deixar a cama e disse à amiga que mandasse o Manuel. Seriam 4 da madrugada. Ele conseguiu então passar pelo sono. Às 6 estava de pé. Defronte à casa do Miranda resplandecia já. Içaram-se bandeiras nas janelas à frente. Mudaram-se as cortinas. Armaram-se florões de murta entrada e recamaram-se de folhas de mangueira o corredor e a calçada. Dona Estela mandou soltar foguetes e queimar bombas ao romper da alvorada. Uma banda de música em frente à porta do sobrado tocava desde essa hora. O barão madrugara com a família, todo de branco, com uma gravata de rendas, brilhantes no peito da camisa. Chegava de vez em quando a uma das janelas, ao lado da mulher ou da filha, agradecendo para a rua, e limpava a testa com o lenço, acendia charutos, risonho, feliz, resplandecente. João Romão via tudo isto com o coração moído. Certas dúvidas aborrecidas entravam-lhe agora a roer por dentro. Qual seria o melhor e o mais acertado? Ter vivido como ele vivera até ali, curtindo privações em tamancos e mangas de camisa, ou ter feito como Miranda, comendo boas coisas e gozando a farta? Estaria ele, João Romão, habilitado a possuir e desfrutar tratamento igual ao do vizinho? Dinheiro não lhe faltava para isso. Sim, de acordo, mas teria ânimo de gastá-lo assim, sem mais nem menos? Sacrificar uma boa porção de contos de réis, tão penosamente acumulados, em troca de uma teteia para o peito? Teria ânimo de dividir o que era seu, tomando esposa, fazendo família e cercando-se de amigos? Teria ânimo de encher de finas iguarias e vinhos preciosos a barriga dos outros, quando até ali fora tão pouco condescendente para com a própria? E, caso resolvesse mudar de vida radicalmente, unir-se a uma senhora bem educada e distinta de maneiras, montar um sobrado como o do Miranda e volver-se titular, estaria apto a o fazer? Poderia dar conta do recado? Dependeria tudo isso somente da sua vontade? Sem nunca ter vestido um paletó, como vestiria uma casaca? Com aqueles pés deformados pelo diabo dos tamancos, criados à solta, sem meias, como calçaria sapatos de baile? E suas mãos, calosas e maltratadas, duras como as de um cavouqueiro, como se ajeitariam com a luva? E isso ainda não era tudo. O mais difícil seria o que tivesse de dizer aos seus convidados. Como deveria tratar as damas e cavalheiros em meio de um grande salão cheio de espelhos e cadeiras douradas? Como se arranjaria para conversar sem dizer barbaridades? E um desgosto negro e profundo assoberbou-lhe o coração, um desejo forte de querer saltar e um medo invencível de cair e quebrar as pernas. Afinal, a dolorosa desconfiança de si mesmo e a terrível convicção da sua impotência para pretender outra coisa que não fosse ajuntar dinheiro e mais ainda, sem saber para que e com que fim, acabaram azedando-lhe de todo a alma e tingindo de fel a sua ambição e despolindo o seu ouro. Fora uma besta, pensou de si próprio, amargurado, uma grande besta. Pois não, por que em tempo não tratara de habituar-se logo a certo modo de viver, como faziam tantos outros seus patrícios e colegas de profissão? Por que, como eles, não aprender a dançar, e não frequentar sociedades carnavalescas? E não fora de vez em quando à Rua do Ouvidor e aos teatros e bailes e corridas e a passeios? Por que se não habituara com as roupas finas, e com o calçado justo, e com a bengala, e com o lenço, e com o charuto, e com o chapéu, e com a cerveja, e com tudo que os outros usavam naturalmente, sem precisar de privilégio para isso? Maldita economia! Teria gasto mais, é verdade, não estaria tão bem, mas, ora Deus, estaria habilitado a fazer do meu dinheiro o que bem quisesse, seria um homem civilizado. Você deu hoje para conversar com as almas, seu João? Perguntou-lhe Bertoleza, notando que ele falava sozinho, distraído do serviço. Deixe, não me amole você também, não estou bom hoje. Gentes, não falei por mal, credo. Está bem, basta.
E o seu mau humor agravou-se pelo correr do dia. Começou a implicar com tudo. Arranjou logo uma pega à entrada da venda com o fiscal da rua. Pois ele era lá algum parvo que tivesse medo de ameaças de multas? Se o Bolas, o fiscal, esperava comê-lo por uma perna, como costumava fazer com os outros, que experimentasse para ver só quanto lhe custaria a festa. E que lhe não rosnasse muito, que ele não gostava de cães à porta, era andar. Pegou-se depois com a machona por causa de um gato desta, que a semana passada lhe fora ao tabuleiro do peixe frito. Parava defronte das tinas vazias, encolerizado, procurando pretextos para ralhar. Mandava com um berro saírem as crianças de seu caminho. Que praga de piolhos! Arre, demônio! Nunca vira gente tão danada para parir, pareciam ratas. Deu um encontrão no velho Libório. Sai tu também do caminho? Fona deu uma figa. Não sei que diabo fica fazendo cá no mundo um caco velho como este que já não presta para nada. Protestou contra os galos de um alfaiate que se divertia a fazê-los brigar no meio de grande roda entusiasmada e barulhenta. Vituperou os italianos porque estes, na alegre independência do domingo, tinham à porta da casa uma esterqueira de cascas de melancia e laranja, que eles comiam tagarelando, assentados sobre a janela e a calçada. Quero isto limpo, bramava furioso. Está pior que um chiqueiro de porcos. Apre! Tomara que a febre amarela os lamba a todos, maldita raça de carcamanos. Hão de trazer-me isso asseado ou vai tudo para o olho da rua. Aqui mando eu. Com a pobre velha Marciana, que não tratara de despejar o número 12, conforme a intimação da véspera, a sua fúria tocou ao delírio. A infeliz, desde que Florinda lhe fugira, levava a choramingar e a maldizer-se, monologando com persistência maníaca. Não pregou o olho durante toda a noite. Saíra e entrara na estalagem mais de 20 vezes, irrequieta, ululando, como uma cadela a quem roubaram o cachorrinho. Estava apatetada, não respondia às perguntas que lhe dirigiam. João Romão falou-lhe, ela nem sequer se voltou para ouvir, e o vendeiro, cada vez mais excitado, foi buscar 2 homens e ordenou que esvaziassem o número 12. Os tarecos fora, e já, aqui mando eu, aqui sou eu, monarca. E tinha gestos inflexíveis de déspota. Principiou o despejo. Não, aqui dentro não, tudo lá fora, na rua, gritou ele, quando os carregadores quiseram depor no pátio os trens de Marciana. Lá fora do portão, lá fora do portão. E a mísera, sem opor uma palavra, assistia ao despejo acocorada na rua, com os joelhos juntos, as mãos cruzadas sobre as canelas, resmungando. Transeuntes paravam a olhá-la, formava-se já um grupo de curiosos, mas ninguém entendia o que ela rosnava. Era um rabujar confuso, interminável, acompanhado de um único gesto de cabeça, triste e automático. Ali perto, o colchão velho, já arroto e destripado, os móveis desconjuntados e sem verniz, as trouxas de molambos úteis, as louças ordinárias e sujas do uso, tinham tudo amontoado e sem ordem, um ar indecoroso de interior de quarto de dormir, devassado em flagrante intimidade. E veio o homem dos 5 instrumentos, que aos domingos aparecia sempre, e fez-se o entra e sai dos mercadores, e lavadeiras ganharam a rua em trajos de passeio, e os tabuleiros de roupa engomada que saíam cruzaram-se com os sacos de roupa suja que entravam. E Marciana não se movia do seu lugar, monologando. João Romão percorreu o número 12, escancarando as portas, a dar arres e empurrando para fora com o pé algum trapo ou algum frasco vazio que lá ficara abandonado. E a enxotada, indiferente a tudo, continuava a sussurrar funebremente. Já não chorava, mas os olhos tinham-os ainda relentados na sua muda fixidez. Algumas mulheres da estalagem iam ter com ela de vez em quando, agora de novo compungidas, e faziam-lhe oferecimentos. Marciana não respondia. Quiseram obrigá-la a comer. Não houve meio. A desgraçada não prestava atenção a coisa alguma. Parecia não dar pela presença de ninguém. Chamaram-na pelo nome repetidas vezes. Ela persistia no seu ininteligível monólogo, sem tirar a vista de um ponto. Cruzes parece que lhe deu alguma. A Augusta chegara-se também. Teria ensandecido? Perguntou a Rita, que ao seu lado olhava para a infeliz, com um prato de comida na mão. Coitada!
Tia Marciana, dizia a mulata, não fique assim, levante-se, meta os seus trens para dentro, vá lá para casa até encontrar arrumação. Nada, o monólogo continuava. Olhe que vai chover, não tarda a cair água. Já senti 2 pingos na cara. Qual? A bruxa, a certa distância, fitava com estranheza, igualmente imóvel, como num efeito de sugestão. Rita afastou-se, porque acabava de chegar o Firmo, acompanhado pelo Porfiro, trazendo ambos embrulhos para o jantar. O amigo das dores também veio. Deram 3 horas da tarde. A casa do Miranda continuava em festa animada, cada vez mais cheia de visitas. Lá dentro, a música quase que não tomava fôlego, enfiando quadrilhas e valsas. Moças e meninas dançavam na sala da frente, com muito riso. Desarrolhavam-se garrafas a todo instante. Os criados iam e vinham, de carreira, da sala de jantar, à despensa e à cozinha, carregados de copos em salvas. Henrique, suado e vermelho, aparecia de quando em quando à janela, impaciente por não ver Pombinha, que estava esse dia de passeio com a mãe em casa de Leone. João Romão, depois de se razinar na venda com os caixeiros e com a Bertoleza, tornou ao pátio da estalagem, queixando-se de que tudo ali ia muito mal. Censurou os trabalhadores da pedreira, nomeando o próprio Jerônimo, cuja força física, aliás, o intimidara sempre. Era um relaxamento aquela porcaria de serviço. Havia 3 semanas que estava com uma broca à toa, sem atar nem desatar. Afinal, ali chegara o domingo e não se havia ainda lascado fogo. Uma verdadeira calaçaria. O tal seu Jerônimo, dantes tão apurado, era agora o primeiro a dar o mau exemplo. Perdia noites no samba. Não largava os rastros à Rita Baiana e parecia embeiçado por ela. Não tinha jeito. Piedade, ouvindo o vendeiro dizer mal do seu homem, saltou em defesa deste com 2 pedras na mão e uma contenda travou-se, assanhando todos os ânimos. Felizmente, a chuva, caindo em cheio, veio dispersar o ajuntamento que se tornava sério. Cada um correu para o seu buraco, num alvoroço exagerado. As crianças despiram-se e vieram cá fora tomar banho debaixo das goteiras, por pagode, gritando, rindo, saltando e atirando-se ao chão, a espernearem, fingindo que nadavam. E lá defronte, no sobrado, ferviam brindes, enquanto a água jorrava copiosamente, alagando o pátio. Quando João Romão entrou na venda, recolhendo-se da chuva, um caixeiro entregou-lhe um cartão de Miranda. Era um convite para lá ir à noite tomar uma chávena de chá. O vendeiro, a princípio, ficou lisonjeado com o obséquio, primeiro desse gênero que em sua vida recebia, mas logo depois voltou-lhe a cólera com mais ímpeto ainda. Aquele convite irritava-o como um ultraje, uma provocação. Por que o Pulha o convidara, devendo saber que ele de certo lá não ia? Para que, se não para o infernizar ainda mais do que já estava? Seu Miranda que fosse à tábua com a sua festa e os seus títulos. Não preciso dele para nada, exclamou o vendeiro. Não preciso, nem dependo de nenhum safardana. Se gostasse de festas, dava-as eu. No entanto, começou a imaginar como seria, no caso que estivesse prevenido de roupa e aceitasse o convite. Figurou-se bem vestido, de pano fino, com uma boa cadeia de relógio, uma gravata com alfinete de brilhantes, e viu-se lá em cima, no meio da sala, a sorrir para os lados, prestando atenção a um, prestando atenção a outro, discretamente silencioso e afável, sentindo que o citavam dos lados em voz mortiça e respeitosa como um homem rico, cheio de independência, e adivinhava os olhares aprobativos das pessoas sérias, os óculos curiosos das velhas assestados sobre ele, procurando ver se estaria ali um bom arranjo para uma das filhas de menor cotação. Nesse dia serviu mal e porcamente aos fregueses, tratou os repelões à Bertoleza e, quando já às 5 horas deu com a Marciana, que uns negros por compaixão haviam arrastado para dentro da venda, disparatou. Ora, bolas, para que diabo me metem em casa esse estupor? Gosto de ver tais caridades com o que é dos outros. Isto aqui não é acoito de vagabundos. E, como um polícia, todo encharcado de chuva, entrasse para beber um gole de Paraty, João Romão voltou-se para ele e disse-lhe:
Camarada, essa mulher é gira, não tem domicílio, e eu não hei de, quando fechar a porta, ficar com ela aqui dentro da venda. O soldado saiu, e daí a coisa de 1 hora, Marciana era carregada para o xadrez, sem o menor protesto e sem interromper o seu monólogo de demente. Os cacaréus foram recolhidos ao depósito público por ordem do inspetor do quarteirão, e a bruxa era a única que parecia deveras impressionada com tudo aquilo. Entretanto, a chuva cessou completamente. O sol reapareceu como para despedir-se. Andorinhas esgavoitaram no ar, e o cortiço palpitou inteiro na trêfega alegria do domingo. Nas salas do barão, a festa engrossava, cada vez mais estrepitosa. De vez em quando vinha de lá uma taça quebrar-se no pátio da estalagem, levantando protestos e surriadas. A noite chegou muito bonita, com um belo luar de lua cheia, que começou ainda com o crepúsculo, e o samba rompeu mais forte e mais cedo que de costume, incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda. Foi um forrobodó valente. A Rita Baiana, essa noite, estava de veia para a coisa, estava inspirada, divina. Nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade. Também cantou, e cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. E o Firmo, bêbado de volúpia, enroscava-se todo ao violão. E o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, gruindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até o tutano com línguas finíssimas de cobra. Jerônimo não pôde conter-se. No momento em que a baiana, ofegante de cansaço, caiu exausta, assentando-se ao lado dele, o português segredou-lhe com a voz estrangulada de paixão: Meu bem, se você quiser estar comigo, dou uma perna ao demo. O mulato não ouviu, mas notou o cochicho e ficou de cara má a rondar disfarçadamente o rival. O canto e a dança continuavam todavia, sem afrouxar. Entrou a das dores. Neném, mais uma amiga sua, que fora passar o dia com ela, rodavam de mãos nas cadeiras, rebolando em meio de uma volta de palmas cadenciadas no acompanhamento do ritmo requebrado da música. Quando o marido de Piedade disse um segundo cochicho a Rita, Firmo precisou empregar grande esforço para não ir logo às do cabo. Mas lá pelo meio do pagode, a baiana caíra na imprudência de derrear-se toda sobre o português e soprar-lhe um segredo, requebrando os olhos. Firmo deu um salto, aprumou-se então defronte dele, medindo-o de alto a baixo com um olhar provocador e atrevido. Jerônimo, também posto de pé, respondeu altivo com um gesto igual. Os instrumentos calaram-se logo. Fez-se um profundo silêncio. Ninguém se mexeu do lugar em que estava, e no meio da grande roda, iluminados amplamente pelo capitoso luar de abril, os dois homens, perfilados defronte um do outro, olhavam-se em desafio. Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules, punho de quebrar um coco com um murro. Era a força tranquila, o pulso de chumbo. O outro, franzino, um palmo mais baixo que o português, pernas e braços secos, agilidade de maracajá. Era a força nervosa, era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante. Um sólido e resistente, o outro ligeiro e destemido, mas ambos corajosos. Senta, senta, nada de rolo, segue a dança, gritaram em volta. Piedade erguera-se para arredar o seu homem dali. O cavouqueiro afastou-a com um empurrão, sem tirar a vista de cima do mulato. Deixa-me ver o que quer de mim este cabra, rosnou ele. Dar-te um banho de fumaça, galego ordinário, respondeu Firmo, frente a frente, agora avançando e recuando, sempre com um dos pés no ar, e bamboleando todo o corpo e meneando os braços, como preparado para agarrá-lo. Jerônimo, esbravecido pelo insulto, cresceu para o adversário com um soco armado. O cabra, porém, deixou-se cair de costas, rapidamente, firmando-se nas mãos o corpo suspenso, a perna direita levantada, e o soco passou por cima, varando o espaço, enquanto o português apanhava no ventre um pontapé inesperado. Canalha! Berrou o possesso, e ia precipitar-se em cheio sobre o mulato, quando uma cabeçada o atirou no chão.
Levanta-se que não doem defuntos, exclamou o Firmo de pé, repetindo a sua dança de todo o corpo. O outro erguera-se logo, e mal se tinha equilibrado, já uma rasteira o tombava para a direita, enquanto da esquerda ele recebia uma tapona na orelha. Furioso, desferiu um novo soco, mas o capoeira deu para trás um salto de gato e o português sentiu um pontapé nos queixos. Espirrou-lhe sangue da boca e das ventas. Então fez-se um clamor medonho. As mulheres quiseram meter-se de permeio, porém o cabra as emborcava com rasteiras rápidas, cujo movimento de pernas apenas se percebia. Um horrível sarrilho se formava. João Romão fechou às pressas as portas da venda e trancou o portão da estalagem, correndo depois para o lugar da briga. O Bruno, os mascates, os trabalhadores da pedreira e todos os outros que tentaram segurar o mulato tinham rodado em torno dele, formando-se uma roda limpa, no meio da qual o terrível capoeira, fora de si, doido, reinava, saltando a um tempo para todos os lados, sem consentir que ninguém se aproximasse. O terror arrancava gritos agudos. Estavam todos assustados, menos a Rita, que a certa distância via, de braços cruzados, aqueles dois homens a se baterem por causa dela. Um ligeiro sorriso encrespava-lhe os lábios. A lua escondera-se, mudara o tempo. O céu, de limpo que estava, fizera-se cor de lousa. Sentia-se um vento úmido de chuva. Piedade berrava, reclamando polícia. Tinha levado um troca-queixos do marido, porque insistia em tirá-lo da luta. As janelas do Miranda acumulavam-se de gente, ouviam-se apitos soprados com desespero. Nisto ecoou na estalagem um bramido de fera enraivecida. Firmo acabava de receber, sem esperar, uma formidável cacetada na cabeça. É que Jerônimo havia corrido à casa e armara-se com o seu varapau minhoto. Então o mulato, com o rosto banhado de sangue, refilando as presas espumando de cólera, erguera o braço direito, onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha. Fez-se uma debandada em volta dos dois adversários, estrepitosa, cheia de pavor. Mulheres e homens atropelavam-se, caindo uns por cima dos outros. Albino perdera os sentidos. Piedade clamava, estarrecida e em soluços, que lhe iam matar o homem. A das dores soltava censuras e maldições contra aquela estupidez de se destriparem por causa de entrepernas de mulher. A machona, armada com ferro de engomar, jurava abrir as fuças a quem lhe desse um segundo coice, como acabava ela de receber um nas ancas. Augusta enfiara pela porta do fundo da estalagem para atravessar o capinzal e ir à rua ver se descobria o marido, que talvez estivesse de serviço no quarteirão. Por esse lado acudiam curiosos e o pátio enchia-se de gente de fora. Dona Isabel e Pombinha, de volta da casa de Leone, tiveram dificuldade em chegar ao número 15, onde mal entraram, fecharam-se por dentro, praguejando a velha contra a desordem e lamentando-se da sorte que as lançou naquele inferno. Entanto, no meio de uma nova roda, incitada pelo povo, o português e o brasileiro batiam-se. Agora a luta era regular. Havia igualdade de partidos, porque o cavouqueiro jogava o pau admiravelmente. Jogava-o tão bem quanto o outro jogava a sua capoeiragem. Embalde, Firmo tentava alcançá-lo. Jerônimo, sopesando ao meio a grossa vara na mão direita, girava com tal perícia e ligeireza em torno do corpo que parecia embastilhado por uma teia impenetrável e sibilante. Não se lhe via a arma, só se ouvia um zumbido do ar simultaneamente cortado em todas as direções. E ao mesmo tempo que se defendia, atacava. O brasileiro tinha já recebido pauladas na testa, no pescoço, nos ombros, nos braços, no peito, nos rins e nas pernas. O sangue inundava-o inteiro. Ele rugia e arfava, iroso e cansado, investindo ora com os pés, ora com a cabeça, e livrando-se daqui, livrando-se dali, aos pulos e às cambalhotas. A vitória pendia para o lado do português. Os espectadores aclamavam-no já com entusiasmo, mas de súbito o capoeira mergulhou no relance até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos pés, grupado nele, rasgando-lhe o ventre com uma navalhada. Jerônimo soltou um mugido e caiu de borco, segurando os intestinos. "Matou, matou, matou!" exclamaram todos com assombro. Os apitos esfuziaram mais assanhados.
Firmo varou pelos fundos do cortiço e desapareceu no capinzal. Pega, pega! Ai, o meu rico homem! Ululou Piedade, atirando-se de joelhos sobre o corpo ensanguentado do marido. Rita viera também de carreira lançar-se ao chão junto dele, para lhe afagar as barbas e os cabelos. É preciso o doutor, suplicou aquela, olhando para os lados à procura de uma alma caridosa que lhe valesse. Mas nisto, um estardalhaço de formidáveis pranchadas estrugiu no portão da estalagem. O portão abalou com estrondo e gemeu. Abre, abre! Reclamavam de fora. João Romão atravessou o pátio como um general em perigo, gritando a todos. Não entra a polícia, não deixa entrar, aguenta, aguenta. Não entra, não entra! Repercutiu a multidão em coro. E todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo. Aguenta, aguenta! Jerônimo foi carregado para o quarto, a gemer nos braços da mulher e da mulata. Aguenta, aguenta! De cada casulo espipavam homens armados de pau, achas de lenha, varas de ferro. Um empenho coletivo os agitava agora a todos, numa solidariedade briosa, como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali pela primeira vez. Enquanto se tratava de uma simples luta entre dois rivais, estava direito. Jogassem lá as cristas, que o mais homem ficaria com a mulher, mas agora tratava-se de defender a estalagem, a comuna, onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida. Não entra, não entra. E berros atroadores respondiam às pranchadas, que lá fora se repetiam ferozes. A polícia era o grande terror daquela gente, porque sempre que penetrava em qualquer estalagem, havia grande estropício. A capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira, os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa. Era uma questão de ódio velho. E enquanto os homens guardavam a entrada do capinzal e sustentavam de costas o portão da frente, as mulheres, em desordem, rolavam as tinas, arrancavam jiraus, arrastavam carroças, restos de colchões e sacos de cal, formando às pressas uma barricada. As pranchadas multiplicavam-se, o portão rangia, estalava, começava a abrir-se e a ceder. Mas a barricada estava feita e todos entrincheirados atrás dela. Os que entravam de fora, por curiosidade, não puderam sair e viam-se metidos no surumbanda. As cercas das hortas voaram. A machona terrível fungara as saias e empunhava na mão o seu ferro de engomar. A das dores, que ninguém dava nada por ela, era uma das mais duras e que parecia mais empenhada na defesa. Afinal, o portão lascou. Um grande rombo abriu-se logo. Caíram tábuas e os 4 primeiros urbanos que se precipitaram dentro foram recebidos a pedradas e garrafas vazias. Seguiram-se outros. Havia uns 20. Um saco de cal despejado sobre eles desnorteou-os. Principiou então o salseiro grosso. Os sabres não podiam alcançar ninguém por entre a trincheira, ao passo que os projéteis, arremessados lá de dentro, desbaratavam o inimigo. Já o sargento tinha a cabeça partida e 2 praças abandonavam o campo à falta de ar. Era impossível invadir aquele baluarte com tão poucos elementos, mas a polícia teimava, não mais por obrigação que por necessidade pessoal de desforço. Semelhante resistência os humilhava. Se tivessem espingardas, fariam fogo. O único deles que conseguiu trepar a barricada rolou de lá abaixo sob uma carga de pau que teve de ser carregado para a rua pelos companheiros. O Bruno, todo sujo de sangue, estava agora armado de um rifle e o Porfiro, mestre na capoeiragem, tinha na cabeça uma barretina de urbano. Fora os morcegos! Fora, fora! E a cada exclamação, tome pedra, tome lenha, tome cal, tome fundo de garrafa. Os apitos estrudulavam mais e mais fortes. Nessa ocasião, porém, Neném gritou correndo na direção da barricada. Acudam aqui, há fogo no número 12, está saindo fumaça. Fogo! A esse grito, um pânico geral apoderou-se dos moradores do cortiço. Um incêndio lamberia aquelas 100 casinhas enquanto o diabo esfregava um olho. Fez-se logo medonha confusão. Cada qual pensou em salvar o que era seu, e os policiais, aproveitando o terror dos adversários, avançaram com ímpeto.
levando na frente o que encontravam e penetrando, enfim, no infernal reduto, a dar espadeiradas para a direita e para a esquerda, como quem destroça uma boiada. A multidão atropelava-se, desembestando num alarido. Uns fugiam à prisão, outros cuidavam em defender a casa, mas as praças, loucas de cólera, metiam dentro as portas e iam invadindo e quebrando tudo, sequiosas de vingança. Nisto roncou no espaço a trovoada, o vento do norte zuniu mais estridente e um grande pé d'água desabou o cerrado. No episódio de hoje, Firmo está dando sinais de que não gosta da aproximação entre Rita e Jerônimo. Como alerta de ciúme, ele lembra a namorada do quanto pode ser violento. Vimos que Marciana descobre a gravidez da filha, Florinda, que demora a confessar que se encontrava com Domingos, o atendente da venda de João Romão. Esses encontros acontecem no matagal atrás do cortiço, aquele mesmo em que Leocádia encontrou Henrique e em que o coelho prometido a ela fugiu. Essas personagens pobres que habitam o cortiço trabalham duro para manter moradia e alimentação. Além de não ter assegurado pelas autoridades o seu direito a saneamento e infraestrutura básica, essas pessoas pobres não têm opção de lazer, acesso à cultura, além da música e da dança que eles mesmos produzem espontaneamente. Muitas vezes essas personagens são mostradas como promíscuas, tendo encontros furtivos nesse matagal, porque as condições do meio estariam forçando essas ações. Elas moram em cubículos, sem privacidade, com a intervenção constante dos vizinhos nas vidas uns dos outros, sem chance de muito tempo livre para lazer e sem oportunidade de estudar e investir nas relações familiares. Há falta de diálogo sobre sexualidade entre mães e filhas e acontecem esses encontros no matagal, que colocam em risco a saúde e que podem resultar em gravidez indesejada. As mães também não tinham nenhuma educação formal, entendiam o próprio corpo pela experiência de vida e não por ter recebido cuidados ou informações. O que essa parte do romance mostra, em acordo com as características do naturalismo, o período literário em que o cortiço está inserido, é que o meio empurra as pessoas a levar determinado estilo de vida. Como a habitação popular é degradante, as personagens são levadas a atitudes animalizadas, agindo por instinto, como animais no cio. A resposta de Marciana quando descobre Florinda grávida é a violência. A violência é uma resposta constante nos conflitos no cortiço. Depois, todas as lavadeiras pegam aquela ofensa para si e vão à porta da venda cobrar que o sujeito case com a menina. Olha tudo que se desdobra de uns minutos no matagal. Talvez um casamento ruim e uma vida inteira de infelicidade, mas foi ainda pior que isso. João Romão, mostrando seu descaso com as mulheres mais uma vez, apoia o seu funcionário em não casar e fugir durante a noite. O jeito que ele lida com os problemas daquele povo pobre que lhe dá lucros é expulsando com uma noite só para as pessoas se organizarem e conseguirem outro lugar. É o que acontece com a Marciana, depois de muito brigar, tentar casar a filha e ver Florinda fugir de casa para se livrar dos tapas e dos gritos da mãe. É muito triste essa história da Marciana e da Florinda, porque uma fica sozinha e é despejada, e a outra vai viver na rua, grávida, correndo todo tipo de perigo. Enquanto o pai da criança sai impune para começar a nova vida e seduzir outra garota. Marciana enlouquece com o sumiço da filha e nem dá por si quando o João Romão atira seus pertences na rua e quando a polícia a recolhe como uma mendiga.
O fato do policial, Alexandre, morar no cortiço dá pistas de que a polícia já era mal remunerada, e o escritor mostra essa personagem como a autoridade entre os vizinhos, mas deixa implícito, por a mulher ser também lavadeira e por eles morarem ali, que não é uma categoria valorizada no Rio de Janeiro. E o que dizer da admiração desse casal pela Leone, que é uma prostituta de luxo, a ponto de deixarem que ela crie a própria filha. O policial permite que a prostituta crie a sua filha no ambiente de prostituição e, em troca, o casal recebe pequenos luxos, como o dinheiro do troco da cerveja, que Leone esquece intencionalmente em cima da cômoda. Leone é amiga de todos no cortiço, mas gosta mais de alguns, como da Pombinha, que ela beija nos dentes e nos olhos. Quando ela chega para visitar, Pombinha está fazendo um tipo de serviço, que é dançar com cavalheiros que estão aprendendo a dançar, em troca de uma certa quantia em dinheiro. De certa forma, Pombinha também estava vendendo o corpo e o tempo dela para homens terem prazer. E João Romão, quem diria, sempre tão sovina, comendo pior que os cachorros, economizando cada centavo, amando somente o dinheiro porque nem a si próprio ele parecia ter amor, e invejava o título de barão do vizinho Miranda. Ele começa a sonhar em ser também barão e a pensar se conseguiria circular por entre a gente rica, já que nem usar sapato ele sabe. E começa a se perguntar se juntar dinheiro é tudo na vida, sem nunca ter tido nenhum conforto, nenhum luxo. E aí o narrador lembra que uma vez foi o Miranda quem invejava o João, quando via ele trabalhando livre de família, sem depender do dinheiro do dote da esposa traidora, sem ter uma filha que ele suspeita ser de outro. O burguês e o capitalista, um invejando o que o outro tem. E uma mudança começa a se operar no vendeiro. Pela primeira vez, ele não vai ao mercado comprar peixe no amanhecer e confia dinheiro a um empregado para ir no seu lugar. Toda vez que alguém no cortiço ameaça atacar fogo como expressão de sua raiva, a personagem bruxa sorri sinistramente. Prestem atenção nisso. A leitura de hoje terminou com uma briga no cortiço entre Firmo e Jerônimo, que leva uma navalhada na barriga. A polícia chega para colocar ordem, mas é do interesse de todos, inclusive de João Romão, que não entrem. O narrador diz que os policiais costumavam entrar nas habitações populares quebrando tudo, e então os moradores se unem para defender seu espaço, com barricadas usando tudo o que eles têm. Notem a semelhança com o comportamento da polícia atualmente, entrando em comunidades populares de forma truculenta, abusando do poder, revirando tudo, com balas perdidas, atingindo os moradores, muitas vezes crianças. Notem que o desrespeito da autoridade, que por sua vez é mal paga e mal treinada, mas o desrespeito com os pobres por parte da polícia está narrado nesse romance de 1890 de forma super atual. Mas um incêndio na casinha que era da Marciana tira a atenção dos moradores da defesa das entradas e cada um tenta impedir que o fogo consuma os seus pertences. Uma confusão geral com briga, polícia e incêndio encerra o capítulo 10. No fragmento lido hoje, apareceram algumas palavras diferentes. Chávena, quando Miranda convida o João a ir na casa dele tomar uma chávena de chá, é o mesmo que xícara. Calaçaria é vagabundagem ou vadiagem, usada quando João reclama do desleixo de Jerônimo na pedreira. E varapau minhoto, que é o que Jerônimo busca em casa para brigar com Firmo, é um pau comprido que serve de apoio para andar e de arma. O varapau minhoto é um sistema tradicional de combate português. Lembrem que Jerônimo é português, assim como sua esposa, Piedade, João Romão e Miranda. Ficou longo este episódio, porque o capítulo 10 é longo e eu não queria cortar. Mas vou ficando por aqui. Sigo a leitura de O Cortiço, de Aloysio Azevedo, no próximo episódio do Literatura Oral. Fiquem bem, se cuidando sempre. Abraço!